Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa para conquistar a sua liberdade. E quem não está com liberdade e tranquilidade é o Lula, né? E o Brasil inteiro, porque essa semana nós tínhamos a expectativa, né, de que ia ser turbulenta por conta do dia 9, onde era o prazo final aí para a determinação das tarifas, né, dos Estados Unidos, os 90 dias que ele tinha dado, né? E o Brasil foi o premiado como o país que mais sofreu em termos de tarifas, né? Nós ganhamos a maior tarifa do planeta, 50% em cima do Brasil. Bom, isso daí assustou o mercado brasileiro, né? Mas o resto do mundo não se assustou. Inclusive, cartinha que o Trump mandou para o Lula, né? Obviamente tem algumas especificidades do Brasil, mas é uma cartinha, fora isso, as coisas lá do Bolsonaro, de liberdade de expressão, do STF e tal. Fora isso, é uma cartinha padrão que todos os outros países também receberam, e cada um com a sua tarifa. Então, a União Europeia tomou 30% também, né? Bastante, é uma tarifa pesada, né? Ou seja, no caso da União Europeia, no caso de todos os países, né? No caso da União Europeia, provavelmente é uma forçada para daqui até 1º de agosto a União Europeia realmente sentar para conversar e estabelecer aí um acordo que seja interessante para os Estados Unidos também, senão vai ficar os 30%. E no caso do Brasil, nós já vimos que a retórica do governo é de enfrentar os Estados Unidos e se abraçar cada vez mais com os BRICS, sendo que a Rússia e a China não estão nem aí para o Brasil, não estão nem aí para os BRICS, né? Eles estão lá cuidando da vida deles, e só o Lula que fica aí que nem um tonto falando que vamos ter a moeda dos BRICS, vamos derrubar o dólar, blá blá blá, e a consequência disso daí é o Brasil inteiro que está sofrendo, né? Então, ao que tudo indica, não vai ter muita alternativa de melhorar esse 50%, e se vier o que o Lula está prometendo, né, que é a retaliação, reciprocidade, colocar 50% também em cima, esse negócio vai ficar que nem o da China, e o Brasil realmente vai perder todo o comércio com os Estados Unidos, né? É difícil de saber onde é que vai dar. Então a Bolsa Brasileira sofreu bastante, né? O dólar subiu, os juros subiram, e o índice caiu, foi testar fundo, segurou ali no fundo, né? E vamos ver agora como é que fica a partir dessa semana. Na verdade, assim, daqui até o dia 1º de agosto vai acontecer muita coisa, a gente vai ter volatilidade no mercado brasileiro, tá? Então não adianta ficar olhando para a notícia, siga o gráfico, e se o gráfico der o sinal, faça o seu trade com o gerenciamento de risco, tá? Não é hora de fazer grandes apostas, e se tiver inseguro, não faz nada, pelo menos no mercado brasileiro, porque realmente está volátil. O mercado internacional segue para cima, segue rompendo o topo. Foi uma semana onde, apesar de esperada turbulência, o VIX continuou lá embaixo, né? Tivemos candles pequenos no mundo inteiro, nenhuma grande variação, então significa que o mercado está absorvendo isso daí, e daqui até o final do mês deve continuar para cima, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, vocês vão ver aqui pelo mapa de calor, né, do mundo, que nós não tivemos uma semana que andou muito, né, ficou mais ou menos parado. Obviamente, o Brasil se destaca aqui para baixo, mas por conta de tudo que a gente já falou. E o SP é a mesma coisa também, né? Praticamente uma semana de lado, né? Candle pequeno, não tivemos grandes movimentações. O único destaque aqui para a NVIDIA, que rompeu o topo, e rompeu o topo histórico, né? Então pode andar. Eu acho que o mercado vai continuar andando, tá? Porque meio que o pior já passou e já está tudo na mesa, né? Tem também um boato que saiu aí na sexta-feira, final do dia, ou foi ontem, não sei, do Jerome Powell pedindo demissão. A gente falando até que vai ser segunda-feira. Então, eu não acredito nisso, mas tem um boato, né? Onde a fumaça é fogo. Se por acaso o Powell pedir demissão e o Trump colocar alguém aí mais alinhado com ele, começar a cortar juros, nós vamos ver esse mercado explodir para cima, tá? Isso está na mesa. E ainda para os gráficos, como eu disse, né, você vê aqui o VIX
bem controlada aqui na casa dos 16 pontos, né? Os juros americanos, tivemos uma semana de alta, mas continua no mesmo patamar, nenhuma novidade. Os juros europeus, esses daqui já estão aqui um pouco mais feio, né? Tivemos uma semana de alta aqui, não muito legal, mas está dentro dessa consolidação aqui já há bastante tempo, né? E o Japão também, olha, querendo fazer um pivô de alta aqui. Então, se romper topo aqui, isso daqui é feio. Juros de 30 anos acima de 30% no Japão é uma coisa que faz tempo que a gente não vê, né? Ele chegou aqui nesse patamar, vamos ver, aqui nos anos 2008, né? Então, faz bastante tempo que não chega aqui. Em 2008 a gente sabe o que aconteceu. Então, indo aqui para o SP500, olha, aqui no SP500 eu queria gastar um pouco mais de tempo com vocês, porque, como eu disse, nós já há 2 semanas aqui, tá vendo? Um dojizinho aqui no candle semanal, ou seja, praticamente não saiu do lugar, né? E então, é melhor do que uma barrona para baixo, porque nós podíamos ter volatilidade aí com o negócio das tarifas, né? Mas o que eu quero mostrar com vocês, gastar um pouco mais de tempo, é com isso daqui, olha. Nós temos aqui esse canal que vem aqui desde o fundo de 2008, aonde ele vem trabalhando aqui dentro desse canal, né? Então, isso daqui, o SP500, tá bonitinho e tal, e quando a gente vê esse pivô aqui que ele está fazendo, e se ele for testar o topo do canal, nós estamos falando de alguma coisa para ele ir 7 mil, talvez até 8 mil pontos, tá? Nós estamos agora no 6.250. Por que eu digo isso? Porque você olha aqui, olha, isso aqui foi Covid e aí, pum, olha só o quanto que ele andou para ir testar o topo do canal, né? E aí, só que o que acontece? A gente olha aqui Covid e olha também, por exemplo, se a gente olhar aqui esse 2008, né, onde foi, aqui não foi como das tarifas, né, nem como o Covid, aqui foi realmente uma tendência de baixa. Mas depois que rompeu o topo, olha só onde esse negócio foi aqui, tá? Até o Covid vira aqui um acidente de percurso, né? Nem foi nada de muito grave, assim. Olha só o tamanho desse pivô aqui e a tendência de alta que a gente está, né? Então, eu fui procurar na história aqui quais eram as situações em que a gente tinha uma situação mais parecida com essa queda aqui das tarifas, né? Que foi um susto do mercado e depois o que aconteceu. E por que não dá para comparar com o Covid nem com 2008? Principalmente porque quando aconteceu tanto o Covid quanto 2008, o governo, o Fed, baixou os juros para zero, injetou liquidez na economia, então você vê essa recuperação em V e você vê esse pivô de alta aí explodindo. Nesse caso aqui, nós estamos numa situação diferente, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês os juros, né? Os juros americanos, nós estamos aqui num patamar muito alto, né? Um patamar aqui, olha, neste momento aqui de 4.000%, chegou a estar aqui 5,5%. Então, olha só a diferença. Quando aconteceu o Covid e aconteceu essa pernada de alta, nós estávamos com o juro no zero e o Fed injetando dinheiro na economia. A mesma coisa aqui, quando aconteceu o fundo de 2008, olha só, praticamente aqui, até romper o topo histórico, a gente estava com juros zero. E depois que começou a subir, depois no Covid baixou de novo, né? Então essa situação de liquidez é uma situação que nós não temos hoje. Nós estamos com o Banco Central, inclusive, fazendo quantitative tightening, né? Ou seja, eles estão ali enxugando liquidez do mercado e nós estamos com juros altos. Eu fui procurar aqui na história quando é que nós já tivemos uma situação parecida com essa daqui, onde nós temos uma crise, né, um flash crash, e aí depois um pivô de alta com uma situação de juros aí no patamar de 4,5%, 5%, né, e sem grande injeção de liquidez. E aí nós lembramos aqui da crise de 98. O que aconteceu? Nós temos que voltar aqui, por isso que eu venho aqui no SPX, porque aquele futuro lá ele não vai tão para trás, né? Então, o que nós tínhamos acontecendo aqui em 98? Nós tínhamos essa pernada de alta aqui, que era a pernada da bolha.com, né? Internet, blá blá blá. Olha só o quanto esse negócio aqui
estava subindo. Se você pegar aqui de ponta a ponta, né, de 95, essa última pernada, né, de 95 até 2000, quando fez topo, isso daqui andou 250%, né, o S&P 500, não estou nem falando de Nasdaq, né. Só que aqui no meio do caminho, nós tivemos aqui um susto que foi, tá vendo, olha, depois de romper topo, ele veio aqui e deu um flash aqui, que foi 2 meses praticamente de queda, aonde você teve 22% de correção, de repente. E aí o que aconteceu aqui em 98? Foi a crise da Ásia. Aconteceram duas coisas. Em 97 teve a crise da Ásia, e aí os países emergentes sofreram demais, né, porque foi uma crise, uma questão de moeda. Naquele momento, era um momento onde lembra, os tigres asiáticos, né, eles estavam, não estamos nem falando de China, né, porque a China ainda não fazia parte da OMC, era mais Malásia, Tailândia, aqueles caras lá. Eles estavam exportando muito para os Estados Unidos e eles vincularam a moeda deles ao dólar. E aí eles faziam exportação, só que o custo deles era em moeda local. E junto com isso, a moeda local, ela pagava um juros alto. Então, o que aconteceu? Você teve duas coisas, né? Os produtos começaram a ficar caros, porque eles vincularam a moeda deles em dólar, e aí o dólar é uma moeda forte, né? Então os produtos começaram a ficar caro de exportação, e tinha o carry trade, que é aquela coisa que a gente viu no Japão, né? O carry trade, o que era? Como ele estava vinculado ao dólar, a moeda, e eles estavam pagando juros muito mais altos que os Estados Unidos, o pessoal injetava dinheiro lá para receber esses juros. Então, o que aconteceu? Chega uma hora que esse negócio estoura, né? E aí, quando isso daí estourou, em 97, teve uma maxi desvalorização das moedas de até 80% lá, né? E uma fuga de capitais, obviamente, porque eles desvinculou, né, esse dólar. Então, explodiu lá na Ásia, e isso daí foi em 98. Em 97. Em 98, teve a crise da Rússia, que também foi um problema de câmbio, e teve uma desvalorização grande do câmbio e tal, e ferrou bastante os mercados emergentes. Então, nós tivemos nos Estados Unidos esse flash crash aqui de 22%. E só para chamar a atenção de vocês, eu vou mostrar o que aconteceu no Brasil nessa época. Então, turma, indo aqui para o Ibov, no gráfico mensal, né, nós temos aqui histórico do Ibov a partir do início dos anos 90, né, e aí nós temos algumas coisas que aconteceram aqui, né, então nós estávamos aqui, olha, 92, impeachment do Collor, né, aí assume o Itamar, aí nós temos aqui uma pernada de alta, e aí aqui em 94, aqui o plano real, tá vendo? No meio de 94, o RV entrou, não sei se foi junho ou julho, né? E aí o mercado marcou um topo, por quê? Teve uma grande indefinição aqui, ninguém sabia se o plano real ia dar certo, e tinha o fantasma do Lula, né? Porque o PT era totalmente contra o plano real, né? E jogando contra e querendo ali, lutando com o Fernando Henrique para o Lula ganhar a eleição de 94, né? E então, se isso acontecesse, obviamente ia ser. Então, nós tivemos momentos de muita tensão. Se o Lula ganhasse a eleição, o plano real ia por água abaixo, e aí só Deus sabe o que ia acontecer. Então, essa tensão aqui trouxe essa correção aqui, olha. Porque por causa da incerteza, né? Corrigiu 60% por causa dessa incerteza aqui do plano real naquele momento. Só que o que acontece? O Fernando Henrique foi eleito, né? E aí do fundo aqui, com 95%, então olha só, o mercado andou aqui mais de 500%, uma pernada de alta. É isso que a gente fala aqui. Quem está na bolsa aqui desde a pandemia não viu uma tendência de alta do Brasil. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, quando nós falamos de um bull market no Brasil, nós estamos falando de 300%, 500%, ou seja, se o índice agora está na faixa aí dos 130 mil, 140 mil, nós estamos falando dele para 500 mil, seria um negócio assim impensável hoje, né? Mas isso já aconteceu. E aí, o que eu estou falando aqui? Olha, tá vendo aqui? Em 97, você vê que em 97, lá nos Estados Unidos, nem aparece a crise, porque ele só pegou os mercados emergentes. Então, nós tivemos essa correção aqui em 97, que foi do asiático, aí nem conseguiu testar topo, aí veio a crise da Rússia e pau, veio para baixo novamente, né? E aí nós vemos aqui, olha, essa primeira correção aqui foi uma correção de 44%,
E se você pegar de ponta a ponta, nós temos uma correção aqui de 66%. Então, impactou demais o mercado brasileiro, né? Porque o mercado emergente era um problema com mercados emergentes, né? E os Estados Unidos foi só 22%, né? E aí, depois disso daqui, aí o Brasil entra nesse canal de alta que nós estamos até hoje, né? E estamos aqui espremidinhos nesse momento, né? Mas é por isso que eu digo que a gente já viu esses momentos aqui acontecerem, olha só. Depois aqui de 2002, né, esse daqui a gente conhece bastante, né, olha só, 700%. Então, assim, nada impede que se as coisas se resolverem no Brasil, agora não é o momento com essa história da tarifa, né, mas em algum momento, quando se resolver, esse negócio andar. Assim como aconteceu aqui, ó, nós estávamos num momento crítico aqui, né, no impeachment da Dilma, e aí quando o Temer assumiu, nós andamos aqui quase 200%. Então, é disso que nós estamos falando, né. Então, voltando agora para o mercado americano, então, estou contando toda essa história aqui dessa crise aí essa crise da Rússia, né, e da Ásia, porque foi essa queda aqui, né? Então, essa correção aqui, e o que aconteceu depois? Pivô de alta e veio testar aqui o topo do canal, né? Um belo de um pivô de alta, aonde andou bastante aqui. Nós vemos que do fundo até aqui, até o topo, nós andamos 70%. Então, no momento em que nós estamos agora, que é rompendo o topo, do topo até aqui, nós andamos 30%. Então, poderia ter muita coisa para andar. Agora, o que eu chamo a atenção, essa linha lilás aqui, é a taxa de juros, né? Então, veja como naquele momento nós estávamos com juros aqui, olha, na faixa dos 5,5%. Aí, quando teve esse crash aqui, essa taxa de juros caiu aqui para 4,5%, acho que é 4,75%, nem 4,5%, né? Muito parecido com o que está acontecendo agora, né? Nosso juros estava em 5,5% e foi para 4,5%. Nosso juros não, dos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu? Aí o mercado aqueceu e aí nós tivemos mais uma alta de juros, depois marcou topo em 2000, estourou a bolha.com e aí começou a cair, aí os juros despencou, né? Então, mas por que eu estou mostrando isso aqui? Porque esse chamado blow-off top, ele pode acontecer num contexto de taxa de juros, e aqui não estou nem contando a demissão do Powell, né? Porque se tiver uma demissão do Powell e esses juros começar a cair aqui, aí nós estamos falando realmente de um movimento explosivo, aonde esse negócio aqui, aí eu vou voltar aqui para esse SP500 onde estava aqui a minha projeção, né? Nós podemos ter esse movimento que, olha só, se a gente colocar aqui 30% para cima aqui desse rompimento de topo histórico, 30% para cima, nós estamos falando aqui, olha, dele vir testar o topo aqui na região dos 8.000 pontos. Simplesmente se ele replicar o que aconteceu lá em 98, tá? Então, não é nenhum absurdo. E quando você olha aqui as projeções de Fibonacci, né, desse pivô de alta, nós estamos falando aqui do primeiro alvo aqui nos 7.000 pontos, segundo alvo 100%, 7.500 e o 161,8, que foi o que aconteceu lá em 98, 8.300 pontos. Então, e quando você olha aqui esse canal aqui, o que já aconteceu aqui no passado, né, é bem possível que, veja que nesse canal todo aqui, a maior parte do tempo nós trabalhamos na parte superior do canal. Tá vendo aqui? Olha, desde aqui de 98, veja como aqui é a linha intermediária do canal, né? Então, em poucos momentos, olha só, desde que saiu aqui, 98 não, 2008, né? Fez o fundo 2009, trabalhou todo esse tempo aqui na parte superior do canal, aí nós tivemos essa correção aqui em 2018, depois teve o Covid aqui, que foram espetadas, aí voltou a trabalhar em cima de novo, aí 2022 ele veio aqui para baixo, e aí depois subiu aqui, flash crash, e ele deve voltar a trabalhar na parte superior do canal. Então é por isso que eu estou falando que nós temos tudo aí para realmente continuar para cima e sem medo de acreditar nessa alta, tá bom, turma? Então, essa é a grande mensagem aqui do vídeo de hoje. Eu gastei bastante tempo aqui no SP500 por causa disso, tá bom? Então agora vamos voltar para o nosso padrão, né? E não tem muito o que falar, o resto do vídeo aqui vai ser rápido, porque a Nasdaq, mesma coisa, né? Dojizinho aqui, mesma projeção, mesmo canal, então assim, todas as oportunidades. Lembrando que quando você fala de Nasdaq, né, nós estamos falando sempre de movimentos maiores, né? Então, quando você faz a projeção aqui, nós estamos trabalhando aqui nos 22, quase 23 mil pontos, né? E se for para 161,
para 161,8, nós estamos falando da Nasdaq rodando nos 30 mil pontos. Então é uma coisa absurda, mas é o que é, né? O mercado já mostrou que é capaz de fazer isso. O Dow Jones está aqui, prestes a romper o topo histórico, né? Fez uma semaninha aqui sem muito movimento. O Russell 2000 também, dogezinho, né? Não aconteceu muita coisa, continuou para cima. A Alemanha, veja aqui, olha, teve uma semana positiva, apesar do fantasma aí da tarifa, né? Tudo bem que a tarifa da Europa saiu aí, eu não sei se foi já no fim de semana, se foi na sexta-feira e tal, mas de qualquer jeito, esse negócio está no topo histórico. Reino Unido, olha assim, rompendo o topo histórico, o Reino Unido já tinha fechado o acordo com os Estados Unidos, eu acho que ficou 20% de tarifa, agora já nem lembro, foi o primeiro lá que fechou, né? Acabou melhor do que o resto da Europa, né? A França também fez aqui uma semana de alta, né? Então, assim, tá todo mundo indo ok, né? Aí a China, que é que está na briga aí, né, com os Estados Unidos. E olha lá, praticamente não saiu do lugar aqui, tá ok. E o Japão, a semana passada aqui fez aqui um candle de baixa, essa semana aqui ficou praticamente sem sair do lugar, né. Aí nós temos os mercados emergentes, também fez um dogezinho, e o nosso EWZ fez uma coisa muito feia, né. Então, assim, esse tipo de engolfada que ele fez é muito feio, né. Se a gente perder essa região aqui, e é possível, de acordo com a reação do governo brasileiro. Até o momento, o governo brasileiro tem tido a pior reação possível, né? Então você vê aí vídeos do Lula falando que vai na OMC, vai juntar os países que receberam taxação, vai na OMC abrir um processo e se até chegar dia 1º de agosto não conseguir nenhuma resposta da OMC, ele vai exigir a reciprocidade. Assim, não sei em que planeta esse cara vive, porque assim, se você entrar na jaula do gorila, e no caso aqui não há nenhuma dúvida que o gorila é os Estados Unidos, né, na figura do Donald Trump, se entrar na jaula do gorila e ele quiser transar com você, amigão, vai ser do jeito que ele quiser, não adianta você espernear, vou no OMC, vou fazer não sei o que, amigão, vai ser do jeito que ele quiser, porque o cara é muito forte. Então, isso é uma retórica muito para o mercado interno, para consumo interno, né, eleitoral e tal, não sei se vai colar ou não, mas para o Brasil é uma desgraça. Né? O que o Brasil deveria estar fazendo, já desde o começo, era correndo atrás dos Estados Unidos para conseguir o melhor acordo possível. Tanto é que o Reino Unido, que foi o país que colonizou os Estados Unidos, foi o primeiro a chegar lá e falar assim, não, vamos fazer um acordo aqui, Estados Unidos, tudo bem, você já pagou imposto para a coroa, mas hoje você está dominando o mundo, vamos se acertar aqui, né? E aquela coisa, né? Em festa de caralho, você pega o menorzinho e já enfia para garantir que não vai entrar um grande, né? O Lula pegou o maior de todos, né? Desculpe o palavreado, mas para representar o que está acontecendo, né? Então, seguindo aqui para o petróleo, olha só, o petróleo também subiu um pouco, mas está aqui na região dos $71, né? Vamos ver se ele escala essa barra aqui ou não, mas as commodities estão aí querendo reagir, principalmente as metálicas, né? O minério de ferro também, essa semana aqui, ficou no mesmo patamar aqui. O cobre rompeu o topo aqui, não sei se é topo histórico, mas acho que é. Então, tem uma compra nesse cobre aqui, esse negócio deve ir embora. Eu estava usando um outro índice de cobre, tá, que estava diferente o gráfico, aí me chamaram a atenção, aí eu passei a usar esse CFD aqui de cobre, né, o XCU, e aí ele está fazendo esse rompimento topo histórico, tem compra aqui, tá? Aí o ouro continua nessa consolidação aqui, mas ele tem cara de... pode demorar um tempo aqui, mas é para cima esse negócio, né? A prata fez mais um rompimento aqui, já tinha rompido aqui, consolidou aqui 4 semanas e aí fez mais um rompimento. Então, essa prata aqui, ninguém segura ela até os $50, tá? E a platina também não para de subir. Então, eu espero que a prata faça um movimento parecido com essa platina aqui. E essa platina aqui está indo aqui em direção aos $1.900, né? Já está aqui nos $1.500. Lembrando que ela saiu dessa região dos $1.000, onde ela ficou aqui anos, né? Olha, tem pão aqui, né? E as commodities funcionam desse jeito, né? O urânio continua consolidado aqui, a qualquer momento esse negócio aqui deve fazer o que a prata fez essa semana, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que essa semana aqui deu uma reaçãozinha, né? Mas é tendência de baixa, né? Então,
não muda nada, né? E o Bitcoin que fechou com uma semana espetacular, né? Falamos aí, fizemos um vídeo dedicado durante a semana ao Bitcoin, né? No dia do rompimento, e ele fechou a semana aqui na máxima, né? Lembrando, essa barra aqui do Bitcoin ela fecha no domingo, né? Porque roda 24/7, então continua aqui na região dos 118 mil dólares, né? O primeiro alvo aqui era no 120, podemos dizer que já chegou, né? Depois o próximo alvo é 150 e esse negócio deve ir para 150. Não duvide você ver um negócio assim, tá? No Bitcoin, ele fazer isso daqui agora, em 2, 3 semanas, esse negócio chegar nos 150 mil dólares, tá? Isso é comum. Agora, isso é comum não, isso acontece no Bitcoin. Agora, se ele começar a lateralizar aqui, pode ser porque o Bitcoin está passando por um processo de maturidade, né? Então tá vendo que ele fez aqui um movimento, aí ficou semanas aqui lateralizando, aí pum, explodiu. Ele pode ficar aqui semanas também, 120 mil é um bom ponto, né? De realização, né? Para muita gente. E ele pode ficar semanas aqui e depois fazer outro rompimento. Então, tem esses dois cenários, né? O de continuidade, como ele já fez aqui nessa pernada, né? Quando rompeu aqui os 70 mil, ele foi para os quase 110 mil, 107 mil, acho, de uma vez, né? Em 3, 4 semanas. Ele pode fazer a mesma coisa aqui do romper os 110 e ir para os 150 também em 3, 4 semanas, tá? Tenha isso em mente. E tenha Bitcoin. Você tem a obrigação de ter Bitcoin na sua vida. E o Ethereum também, olha, o Ethereum... Por que a gente fala de Bitcoin e Ethereum, né? Então, deixa claro, Bitcoin é o que vai substituir a reserva de valor, assim, substituir, não digo 100%, né, mas vai dominar em algum tempo a reserva de valor mundial, né, em termos financeiros. Isso daí não tem como evitar, tá? Se quiser contra-argumentar, fica à vontade, mas a gente se fala lá na frente, né? E o Ethereum é a altcoin dominante em termos de plataforma de desenvolvimento, né? Ela, apesar de ter a Solana ali, que é o terceiro, né? Está atrás do Ethereum, né? Em termos de market cap, tudo. Em termos também de soluções e desenvolvimento, o Ethereum é meio dominante nessa parte aí. Então, como a tendência é você ter muito desenvolvimento e tem cada vez mais, principalmente com as stablecoins, né, que estão sendo aprovadas, aí aos poucos estão sendo criadas, aí, puxado pelos Estados Unidos, esse negócio deve fortalecer demais a rede do Ethereum, né, em termos de preço, e lembrando, o preço dela é proporcional às tarifas cobradas na rede. Então, quanto mais projetos você tem, mais movimentação você tem na rede, mais tarifas tende a valorizar o Ethereum, tá? Então, o princípio do Ethereum me agrada bastante e ele está consolidado, né, como dominante nesse segmento em relação aos outros projetos. Então, fez aqui uma barra maravilhosa, né? Já estamos trabalhando aqui nos 3 mil dólares, é a mesma coisa que eu falei do Bitcoin, né? Ele pode aqui, em 2, 3 semanas, chegar aqui nos 4 mil dólares, que é essa próxima resistência, né? Ou ele pode dar uma lateralizadinha aqui, 3 mil é importante, né? Tem bastante briga nessa região, e para depois fazer um rompimento. Os dois cenários estão na mesa, a gente tem que estar preparado para eles, tá bom? Indo aqui para as magníficas, né? Nós temos a Apple que, olha, a Apple aqui, depois desse movimento aqui, olha, se romper aqui, eu gosto dessa compra aqui com stop aqui pelo diário, né? Porque a gente vê, olha, quando ele fez aqui, ó, uma paulada aqui, assim, tava um tempão aqui nessa região, aí fez um dojizinho, depois andou, olha, veio aqui quase testar topo histórico, né? Então, não duvido a Apple fazer isso daqui. Não é o meu ativo de preferência, tá? Eu continuo gostando aqui mais de Microsoft, que você vê, quase ninguém andou, e ela andou um pouquinho mais aqui, né? Tá no topo histórico, né? Segunda empresa mais valiosa do planeta, depois da Nvidia. A Amazon está quase no topo histórico, isso daqui também deve continuar indo aos poucos. O Google um pouco atrasado, mas se livrar aqui dos 180, ele tem tudo para vir aqui nos 200, 210 no topo histórico, né? A Meta, 2 semanas pensando aqui no topo histórico, se quiser pivô de alta tem compra. A Netflix também 2 semanas pensando, se fizer pivô de alta tem compra. A Tesla mais complicada aqui, né? Por causa dos envolvimentos políticos do Trump, a gente precisa esperar um pouco. Mas é só uma questão de tempo. Esse ativo aqui, eu acredito muito nele, né? Já cansei de falar. E a Nvidia que rompeu o topo, né? Falamos aqui dessa compra, né? Da Nvidia, rompeu o topo. Veja que doji a semana passada, essa semana aqui também como a Microsoft, né? Demonstrando força quando quase ninguém andou, ela andou. Então essa Nvidia aqui
Não duvido ela vir aqui nesses 230 mil dólares, que é um alvo, né? Ou até dar uma parada aqui nos 200, pode ser, tá aqui nos 165, né? Vir pelo menos até os 200, 100, 200, 220, sem olhar para trás, tá? Só candles de alta, eu não duvido isso acontecer, nós estamos falando de NVIDIA, tá bom? Então, mercado internacional é isso, vamos para o Brasil. Começando aqui pelos juros, né? Então veja que nós tivemos aqui uma semana aqui que foi de alta, né? Não muito legal, né? Assim, tirando as atrapalhadas, não teria motivo para esse juro subir, mas é o que é, né? E o índice fez uma coisa muito feia, né? Essa semana aqui engolfou toda essa barra, né? Obviamente, se ele perder o fundo aqui, é crítico, né? E agora, esse tipo de engolfada num ativo em topo histórico, sobrecomprado, como ele está aqui, olha, está na região aqui, veja que essas regiões aqui em que ele esteve, né, ó, não, são momentos onde você tem que ficar atento, né? E uma engolfada dessa daqui, o que acontece? Deixa eu voltar um pouco aqui. Ela não costuma trazer boas consequências, né? Então vê aqui, olha, tá vendo? A gente estava indo bem, né? Um candlezão de alta, de repente ele dá uma engolfada, aí volta, né? Aqui também, olha, agora vai, não sei o que, dá uma engolfada, volta bastante. Aqui, olha, não, agora vai romper, brigou, engolfou, voltou. Então, assim, esse tipo de engolfada não é uma situação bonita, principalmente quando você está aqui sobrecomprado e tal, né? Assim, então, falando aqui do Ibov no gráfico semanal. Aí, indo aqui para o índice no gráfico diário, ficou bem claro aqui, aonde, olha, nós marcamos aqui na quinta e na sexta-feira, 1, 2, 3, né? Ele segurou aqui esse fundo dos 137 mil pontos. Agora, ele também deixou aqui uma marca muito clara aqui nos 139 mil pontos, aonde, se por um acaso ele conseguir vencer isso daqui, ele tem tudo para ir testar topo. Ou seja, entrar alguma solução do tipo o Lula é abduzido por um extraterrestre e fala, não, vamos negociar, vamos baixar a bola, tal, vamos resolver as coisas aqui com o STF e falar com os Estados Unidos e a coisa vai melhorar. Isso pode acontecer, cenário menos provável. O cenário do jeito que está, e o Lula dobrando a aposta, nós estamos falando de um stop aqui no 139 e uma venda aqui no 137, e esse negócio pode voltar aqui para testar esse fundo, tá? É feio, mas é o que é, tá? Então o gráfico está nos dizendo isso daqui, tá bom? Tá muito claro. E aí os 60 minutos nesse momento é bem importante, né? A gente vê aqui, ó, que ele fez uma reação, aí, não conseguiu, devolveu na sexta, né? Veio aqui, olha só, aqui nós temos topo, 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 topo. Mas que fizer um pivô de baixa, tem inclusive uma venda de swing trade aqui, ó, com um stop até mais barato, nos 138 mil pontos, não está nem nos 139. E é o que é, tá? Não tem muito que dourar a pílula. O dólar também, olha, o dólar é a mesma coisa que eu falei para o índice, é ao contrário, né? Quando você vê o dólar aqui no fundo começar a fazer essas barras assim, né? Umas barras mais fortes, como essa daqui, né? Aqui também, são momentos em que ele costuma dar uma deslanchada para cima, né? E aí, olhando aqui, a gente tem que lembrar que esse dólar aqui é uma tendência de alta, né? É um canal de alta aqui, ó, desde 2017, né? Topos e fundos ascendentes. Ele fez uma correção aqui, mas o mar não tá para peixe, né? Então, esse negócio aqui realmente, se romper aqui quando a gente olha o gráfico diário, também tá bem claro, né? Veja que ele fez uma reação aqui, aí a mesma coisa que eu falei do índice, só que ao contrário, né? Ele fez uma reação aqui, marcou essa resistência e tal, e aqui está bem claro, né? Se ele perder aqui, tudo bem, ele vai continuar nessa região. Agora, se ele romper aqui, você já tem um stop, e esse negócio aqui pode dar uma bela de uma paulada, tá? Então, vamos monitorando aqui pelos 60 minutos, né? Veja aqui os 60 minutos aqui, ele marcou o fundo, né? Fundo, topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais alto, topo. Então aqui já estabeleceu para cima, né? Voltou aqui, está segurando, e esse negócio se romper aqui
essa região aqui do 5.650, segura peruca, porque esse negócio pode ir embora, né? Essa é a leitura. As small caps também fizeram um movimento muito feio, já perdendo o fundo aqui, né? Então, quando a gente vê candles desse, de novo, né? Mesma coisa que eu falei do índice, né? Olha só, candle desse, olha, engolfada aqui, lembro desse candle, não é uma coisa legal, né? Geralmente vem paulada para baixo. Então, se perder o fundo aqui, para mim tem venda em small caps. Indo agora para os principais setores, também os setores ficaram feios em geral, tá? Então, quando você vê aqui, ó, o financeiro, ó, uma barra aqui engolfando, ainda está na consolidação, não perdeu o fundo, mas é um péssimo sinal, né? O setor de materiais básicos continua na bagunça, o setor de utilidades, que é um dos setores que estavam mais fortes, né? O financeiro e utilidades, ó, barrona aqui engolfando, perdendo o fundo, feio, né? O setor industrial já não estava muito legal, também engolfou. O setor imobiliário, que também estava indo bem, né? Olha só, até caiu menos do que os outros, né? E o setor de consumo, não preciso nem falar, né? E aí tem venda aqui nesse setor, né? Inclusive abriu venda em Magalu essa semana, né? Já vamos direto para ela aqui, né? Vamos falar sobre os principais papéis. Olha, Magalu aqui, venda aqui na perda da mínima de sexta-feira, tranquilamente, tá? Ativo em tendência de baixa, não tem a menor dúvida, né? E, então, começando aqui pelos bancos, o Itaú, veja que engolfou e perdeu o fundo, então esse Itaú agora pode voltar aqui nos 32, né? E então essa semana aqui a gente pode trabalhar vendido no Itaú para day trade, tá? Swing trade não. Bradesco, a mesma coisa, né? Marcou topo, uma região de bastante resistência, né? Esse negócio aqui, de novo, quando faz essas engolfadas, falo novamente o que eu já falei dos outros ativos, né? Ó, engolfada aqui com barra vermelha, olha aqui, barrona, olha aqui, o que acontece? Olha aqui, ó, olha aqui. Então, assim, obviamente não é 100% igual, né? Mas o sinal é isso, né? Você tinha, ó, subindo, barra verde, e pum, mete um pirocuçu para baixo, e geralmente esse negócio corrige mais, né? Então, também, Bradesco venda hoje day trade, né? Na semana, né? Sambi, não preciso nem falar, né? Mesma coisa, só venda essa semana. Banco do Brasil, perdendo o fundo aqui, tem venda, e esse negócio aqui fica feio, né? Porque ele já caiu aqui quase 30%. Aonde vai parar esse negócio aqui? Agora, será que ele vem nesta região? Aqui, dos 17? Perder a linha de tendência? Não sei, mas não duvido, tá? A Vale, bagunçada, né? Não tem o que fazer. A Petro, também uma consolidação, está no meio da consolidação, não tem muito o que fazer. A B3, olha só, mesma coisa, né? Também engolfadona aqui e tal, para mim é venda essa semana, né? A VEG, olha só que coisa feia, né? Tem aqui essa linha aqui que era da divergência, né? Mas tudo bem, ainda está numa região de briga, mas olha, perdeu mais um fundo, né? Ou seja, se perder aqui a mínima dessa semana aqui, é venda em VEG, tá? Magalu já falamos, né? E agora para finalizar, as small caps, as small caps não, desculpa, as commodities. Então, o milho, olha, querendo reagir aqui, o milho, isso daqui é uma compra pelo semanal, né? Eu não duvido, porque olha só, veio aqui, fez isso, voltou aqui, região de suporte, 1, 2, 3, tem compra aqui no milho, tá? Essa semana aqui vamos ficar de olho. O boi tá feio, né? Pode até perder o fundo, não dá para vender, também não tem o que fazer. A soja continua consolidado, né? E o café tentando se segurar aqui, mas ainda não tem sinal de compra, tem que esperar, tá? Então, paciência. O único que pode dar alguma coisa essa semana é o milho, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.